E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Open TI. Quem vos fala é o Profeta. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma nova ideia que eu estou tendo aqui. Eu acho que vai ser bem interessante aqui para o canal. O que acontece? Recentemente eu tenho tentado desenvolver alguns vídeos aqui e tenho tido alguns problemas em ter que executar algumas das tarefas no meu próprio computador. Então, fica o risco de eu acabar expondo sem querer alguma coisa pessoal, ou então comprometer o meu sistema em si por ter que estar fazendo testes nele. E pensando nisso, eu resolvi criar uma máquina virtual que vai servir como base, ela vai ter um sistema que eu vou utilizar como base para produzir todos os conteúdos aqui do canal. Vai ser literalmente algo como um computador de uso básico, que digamos assim seria um computador de pessoas normais, e eu vou tentar usar ele como se fosse algo assim dos bastidores aqui, só que tudo registrado. Vou mostrar os processos de instalação de sistemas, configurações de aplicações, instalações e afins. E todos os vídeos tutoriais de conteúdos em si, eu pretendo produzir todos eles como se eu estivesse fazendo em uma máquina dedicada para isso, beleza? Então, pensando nisso, eu resolvi simular o seguinte hardware. E eu falo simular porque, como eu falei anteriormente, esse sistema vai rodar em uma máquina virtual QEMU/KVM com libvirt e rodando na aplicação gráfica virtual do Virt Manager, Virtual Machine Manager. Então, para isso, eu vou simular um sistema com um processador Core i3 da 14ª geração, que é o meu processador em si, ele é um Core i7. Mas eu vou simular nessa VM um Core i3 de 8 threads, beleza? Também vou adicionar nessa máquina virtual 16 GB de memória RAM DDR5. O meu computador em si ele tem 64, mas eu vou deixar 16 GB dedicados para essa VM. Também vou dedicar para ela a placa de vídeo do computador, que é uma MSI GeForce RTX 3060 de 2 GB de memória VRAM. Vou também adicionar um SSD virtual de 64 GB, onde eu vou instalar o sistema operacional e as aplicações, também algumas outras coisas que demandem altas taxas de transferência de dados. E também vou adicionar um HD virtual de 128 GB que vai ser usado para armazenar arquivos gerais que não demandam de tanta velocidade de transferência, como por exemplo ISOs de sistema operacional e outros arquivos similares. Beleza? Então, com esse hardware inicial explicado, eu vou nesse vídeo fazer a instalação do sistema e as configurações iniciais e deixar o sistema, entre aspas, no ponto de utilização, para posteriormente eu começar a produzir conteúdos exclusivamente nele, beleza? Então vamos tentar fazer a instalação agora dele. Vou iniciar aqui o sistema. Eu vou estar instalando nele o Kubuntu 2404. Até vai ser interessante porque atualmente é o mês de março e em abril já vai sair uma nova release LTS do Ubuntu e muito provavelmente do Ubuntu também. Então eu pretendo instalar do zero essa nova versão deles quando ela for lançada. E no decorrer desse tempo, de hoje até o lançamento, eu vou ficar utilizando esse sistema até para poder ver como é que vai ser o funcionamento dessa ideia, fazer alguns testes iniciais, mas posteriormente eu vou alterar ela. Mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Instalação do Ubuntu, tela de boas-vindas. Eu vou selecionar o idioma português do Brasil. Cadê? Português do Brasil.
Ok, atualizado. A conexão vai ser essa mesmo. Minha conexão de dados padrão, internet padrão, e vamos dar início à instalação. Na tela de boas-vindas não há nada a fazer, vamos só continuar. Aqui na localização eu vou selecionar Brasil, São Paulo, no caso América, São Paulo, próximo. Teclado português do Brasil padrão, próximo. Aqui na área de customização eu vou instalar também aqui pacote extra do Virtual Machine Manager. Eu também pretendo fazer alguns conteúdos de virtualização de máquinas virtuais dentro da própria máquina virtual. Então, como ele já fornece aqui a instalação desde o zero do Virtual Machine Manager, eu já vou selecionar ele também, beleza? O restante está tudo ok. Então, vamos continuar. Aqui eu vou selecionar essa unidade de disco de 64 GB, que é o meu disco virtual SSD. Daqui é um HD normal, virtual também, que eu criei justamente para ficar aqui nessa VM. E vou selecionar formatar o disco do zero. Isso vai para arquivo, formato ext4, e vou ativar a criptografia do disco. Recomendação para todo mundo fazer isso também. Aqui para chave, eu estou utilizando uma senha que eu criei anteriormente utilizando a metodologia Dashware. Então vou escrever ela aqui e a gente continua em seguida. Ok, senha colocada, vamos continuar. Aqui no usuário, o meu usuário vai se chamar O Profeta. O nome no sistema será somente Profeta. O nome do computador será OpenTI-Desktop. E a senha eu também escolhi uma outra senha Dashware que eu vou digitar aqui. Ok, senha digitada. Essa parte está tudo ok também. Vamos para o próximo. Confirmar se está tudo ok, tudo beleza. Próximo. Vai fazer alterações no disco e instalar agora. Então, pessoal, aqui vai ser realizada a instalação e assim que ela finalizar, eu retorno aqui com vocês, beleza? Vou aguardar um pouco. E é isso aí, pessoal. Instalação finalizada. Vamos aqui concluir. Deixa eu remover aqui a mídia de instalação da máquina virtual. E lá vamos nós. Beleza, então, padrão, toda vez que você vai iniciar um sistema aqui criptografado no Linux, né? Logo de cara é solicitado a senha. No nosso caso, a gente utilizou uma senha Dashware para facilitar, né, a memorização dela. É uma ótima prática para pessoas. E vamos lá. E sistema iniciado. Deixa eu colocar aqui minha senha de usuário.
E aqui tem essa coisinha linda chamada KDE Plasma. Cara, eu adoro esse ambiente desktop da KDE. Tá merda. Eu vou pular aqui rapidão, já conheço tudo. O intuito aqui não é ensinar para vocês nada a respeito. Esse sistema vai ser mais demonstrativo mesmo. E futuramente eu pretendo criar vídeos específicos sobre o KDE, beleza? Concluído, agora eu vou dar uma personalizada básica. E a primeira coisa absoluta que eu tenho que fazer é colocar o tema Dark. Não consigo sobreviver em um sistema utilizando temas claros. Ok, tema Dark selecionado. Eu vou conectar aqui um pendrive rapidinho para poder fazer personalização. Já volto. Ok, pendrive conectado. Deixa eu montar e abrir aqui. Vou copiar essas duas imagens. Vou botar aqui no diretório de imagens mesmo. E vamos começar a personalização aqui da área de trabalho. Vou selecionar aqui uma imagem, vou selecionar aqui o wallpaper, selecionar ela e aplicar. Ou de embora, já é outra coisa. Eu também vou alterar a minha imagem do perfil. Selecionar aqui, escolher arquivo, profile, ok, cá, fica salvo, perfeito. E por fim vou também personalizar a tela de bloqueio. Então, aparelho, aparência. Cadê? Não. Onde é que fica mesmo? Informação do sistema? Não. Aqui, tela de bloqueio. Aparência, configurar. Eu vou selecionar aqui wallpaper. Aplicar. Vamos ver se salvou. Salvo direitinho, vou desbloquear novamente. E só para finalizar, eu vou instalar, fazer a atualização aqui do que tiver que atualizar dele, do sistema. Vamos ver o que tem em pendência, vou atualizar isso tudo. 20 minutes later. É estranho, vai se passar alguns minutos que aparentemente travou aqui. Vou fazer um teste para ver como é que está a conexão da internet. A conexão está ok. Sei lá, aqui, vou aproveitar e fixar ele aqui no gerenciador de tarefas. Fechou o terminal, deixa eu cancelar e tentar novamente. Aqui tem atualizações, que estranho. Deixa eu tentar atualizar aqui pelo terminal mesmo. Beleza. A atualização pelo terminal está indo melhor. Vou fechar aqui a janela de atualizações do próprio Discovery. Vamos focar pelo terminal mesmo. O terminal é o meio universal de fazer isso.
Ok, pessoal. Instalação das atualizações feita e é necessário dar uma reiniciada no sistema. Então, vou dar aqui um restart. Reiniciar. Ok, vamos desbloquear aqui. E show de bola, sistema atualizadinho. Para finalizar, eu vou só instalar os drives da placa de vídeo. Vou tentar fazer a instalação pelo próprio sistema de instalação de drives do Ubuntu. Verificar se já não está instalado ou não, provavelmente não. Não está. Então vamos instalar ele. Sudo ubuntu-drivers auto install. A ferramenta de drives da NVIDIA ela é bem útil porque a instalação dos drives da NVIDIA é um processo bem chatinho quando você tem que fazer ele manualmente. Já essas versões que vêm instaladas de forma automática pela própria distribuição que você está usando, elas são bem mais compatíveis e nos poupam de muita dor de cabeça. E instalação dos drives realizada, e novamente foi solicitado a reinicialização do sistema. Vamos reiniciar e testar para ver se a placa de vídeo ficou legal. E o sistema reinicializado, vamos procurar aqui o software da NVIDIA, já foi logo aqui de cara. E aqui está a minha placa de vídeo GeForce RTX 3060, beleza? Vou trazer bastante tutoriais aqui para vocês relacionados a ela, principalmente para rodar modelos locais, beleza? Então acho que é isso, pessoal. Só dando umas palavrinhas finais aqui, esse sistema vai ser bem útil para poder, como eu falei anteriormente, produzir conteúdos aqui para o canal, porque vou livrar de estar usando o meu computador principal para fazer os testes e acabar podendo comprometer alguma coisa relevante, né? Então, tendo esse sistema dedicado a essa finalidade, vai ser assim, muito útil mesmo. Então, é isso aí. Se você curtiu, se inscreva no canal, deixe o like e aguarde, porque eu vou trazer alguns vídeos sequenciais aqui mostrando todo o funcionamento do sistema, instalação de softwares, utilização geral mesmo. Pretendo fazer assim uma parada bem crua, entre aspas, para vocês verem como é que é a utilização no dia a dia mesmo de uma distribuição Linux, sem muita edição e afins, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou!